Bom, muito obrigado. Primeiro, boa tarde. Obrigado por vocês por estarem aqui até essa hora acompanhando. Sei que muitos de vocês devem estar cansados. Hoje também é um dia que eu estou muito feliz e me identifiquei muito com o que o Rodrigo Jorge falou no início do evento sobre ser um dia incrível, ser um dia marcante. Para mim também está sendo um dia marcante, porque participar de um momento que para alguns está sendo marcante, para mim também me marca. Então, estou muito lisonjeado pelo convite e eu vou tentar passar alguns insights. Se pelo menos um ajudar a vocês, eu vou ficar muito feliz e minha missão vai ser cumprida. Bom, a gente vai falar sobre ensinando a ensinar e como potencializar, se é possível, ir além da conformidade e potencializar o programa de conscientização. Tá? Bom, uma outra coisa também que me deixou muito assim... Eu preciso contar para vocês como é que eu vim parar aqui, né? Eu vou contar um pouco da minha biografia, mas especificamente sobre falar de ensinar, de aprender, de comportamento. Uma coisa que me inquietava muito era como... Eu era CISO do Flamengo, hoje eu sou o Head de Privacidade e o DPO, tá? E aí eu tinha essa inquietação na mente. Cara, como é que as pessoas, hoje em dia, na correria, cuidando de família, enfim, as distrações que tem de redes sociais, como é que elas podem aprender mais, aprender melhor, tendo um menor tempo de exposição ao aprendizado, ao ensino? E isso ficou ali como uma red flag, me martelando. Aí eu fui estudar. Porque hoje em dia o que mais acontece é isso. A gente tem muitas distrações, muitas responsabilidades e muitas vezes não sobra tempo de aprender, de mudar comportamento. E isso acaba impactando diretamente na nossa vida corporativa, na vida das empresas. Bom, então como eu falei, sou Leandro Rocha, tenho 28 anos nessa área de tecnologia, segurança da informação, projetos e, mais recentemente, parte de privacidade. Tá? Tenho formação em gerência de projetos e estou estudando, ainda estou me formando em neurociência do comportamento. Daí, eu fui pesquisar, fui entender por que nós temos certos comportamentos e por que às vezes nós conseguimos mudar e às vezes não. Às vezes acaba sendo, talvez, um pouco mais forte do que a gente. Tenho algumas certificações e ontem acabei de ser empossado como membro da Comissão de Direito Digital e Proteção de Dados e Inteligência Artificial da aba RJ. Vou fazer um questionamento aqui a vocês. Antes, deixa eu começar com isso que me pegou um pouco dessa frase do Bruce Schneier, não sei se vocês conhecem, ele é criptólogo, que amadores hackeiam sistemas, profissionais hackeiam pessoas. E é por isso que nós estamos aqui, né? Justamente, a gente está falando de riscos, está falando de pessoas, a gente está falando de conscientização e nós precisamos mudar essa situação. Vê se vocês se identificam em alguma dessas questões, que isso foram preocupações minhas quando eu comecei a fazer o programa de awareness lá no Flamengo. Tá? Hoje, a equipe de privacidade ela é responsável pela parte de awareness, tá? Tem a área de segurança da informação, tem a área de tecnologia, tem a área de RH, mas quem faz somos nós. Tá? Então, o que nós encontramos? Baixo engajamento e interesse de colaboradores, dificuldade de mensurar a retenção do aprendizado, dificuldade em promover mudança de comportamento, e aí mudança de comportamento a gente fala também de cultura, dificuldade em garantir consistência e frequência e adaptabilidade às diferenças geracionais. Né? Então, isso quer dizer aquela questão de geração Z, millennials, baby boomers e por aí. Bom, e aí fica a primeira reflexão que eu queria ver com vocês aqui. Conformidade
garante a efetividade do programa de treinamento e conscientização de vocês? Ninguém questiona que a conformidade ela é importante, é sine qua non. Porém, não vai ser a letra fria daquele documento que vai garantir, ali naquele cantinho lá perto do ponto de interrogação, a zona verde de baixo risco na sua empresa. Não vai ser isso. Deixa eu voltar aqui, gente. Então, a gente tem que pensar que não adianta só você querer fazer conformidade. Eu, como DPO, eu sei um pouco da lei da LGPD, 13.709. E lá no artigo 50, que é uma lei, aliás, principiológica, ela não fala como fazer as coisas, mas sim que devem ser feitas, ela fala sobre ações educativas. Legal, já é um caminho, mas ela não fala como, não determina limites, balizamentos, fala, você tem que fazer 20 vezes durante o ano, você tem que fazer o teu onboarding, ela não fala nada disso, ações educativas. Então tem muita gente que chega e fala que, eu fiz aqui dois treinamentos no ano, um em cada semestre, falando sobre privacidade, proteção de dados, sobre awareness, enfim, legal, tô compliance. Ok, tá compliance, mas bota aqueles slides, são 300 slides, fala, quem está sentado do outro lado já está olhando o relógio, falando assim, eu tenho que ir buscar meu filho, olha, não estou entendendo nada. Aí puxando um gancho, esse negócio de entender nada é ótimo. Quando eu era CISO, eu fiz um hackathon para trazer inovação para o Flamengo, tá? É só um parênteses, é uma descontração. E aí, vamos comunicar isso, botar na rede social do Flamengo, para todo mundo ver que o Flamengo está buscando inovação. Legal. Aí botou lá no Twitter, na época era Twitter, o Flamengo vai participar do Hack in Rio, Pereira Pão Duro. Teve um comentário, que são os mais engraçados, são os comentários. Falou, cara, eu não sei nem que porra é essa de hackathon. Mas se o Flamengo está participando, ele tem que ganhar tudo. Até a bola de gude, eu não sei. Fecha parênteses aí. Então, assim, não adianta. Do outro lado, a pessoa tem que estar entendendo. A comunicação é isso, né? É a gente falar, vocês entenderem e vice-versa. Então, só a conformidade, ela não garante isso. Só a letra fria dos papéis. Bom, e aí, o que já dei um spoiler aqui, mas tem uma notícia bem ruim, né? Que praticamente todos vocês já esqueceram 40% do que foi dado na palestra anterior, tá? Isso não sou eu que estou falando. E vocês já perderam também mais ou menos 66% do que foi falado há 1 hora atrás. Então, espera aí, vocês vão sair daqui, parece peixinho do Nemo, né? Esqueceu tudo, e aí, como é que fica? Então, a gente tem que pensar em estratégias para tentar aumentar essa retenção. Aumentar essa retenção de forma mais duradoura. A gente tem o que a gente chama de memória de curto prazo, tá? Que são coisas que se esquecem em menos de 1 minuto. São do dia a dia, coisas operacionais. E tem a memória de longo prazo, que pode perdurar por meses e por anos e pela vida toda. Então, o objetivo tem que ser esse. Como a gente faz para poder tirar da memória de curto prazo, passar para a memória de longo prazo? É assim que a gente vai garantir a retenção do aprendizado. E aqui, Ebbinghaus, ele conduziu esse estudo, então ele fala aí da sua curva de esquecimento, e aí fala que mais ou menos em 1 hora você já perdeu 66% do que você teoricamente aprendeu, tá? Bom, mas aprender significa mudar comportamento, ok? Qualquer coisa que envolva aprendizagem, a gente está falando de mudança de comportamento. Mudar comportamento não é assim somente baseado na força da vontade.
Obviamente que depende muito disso, mas a gente pode dar um empurrão. Do outro lado, a pessoa, que é o usuário, o colaborador, ele pode muitas vezes não ter a motivação para mudar o comportamento. A motivação ela pode ser uma motivação intrínseca, uma motivação extrínseca, externa. Uma promoção, por exemplo, pode ser uma motivação extrínseca. Bom, então a gente tem que começar a entender isso. E aí, esse sujeito, BJ Fogg, ele fez essa fórmula, que comportamento é igual a motivação vezes habilidade vezes comando, tá? Então, com isso, a gente está trazendo o conhecimento e um empurrãozinho para saber como a gente consegue impactar realmente na vida das pessoas. Então, você tem ali, eu vou acelerar um pouquinho, porque já está quase na metade do meu tempo. Mas, então, você tem ali, uma motivação, um gráfico da motivação com a habilidade, né? O que for difícil, o que é fácil de fazer. Em outras palavras, tentando simplificar, a gente precisa ter uma motivação alta, a gente precisa ter uma coisa fácil de se fazer, para o usuário fazer, porque senão ele não vai fazer. E aí você tem que ter uma ação, você tem que dar aquele gatilho. Quando fizer isso, ele entra naquela área lá, gatilhos com sucesso, que está acima da linha azul. Ali tem a motivação, ali tem uma mudança de comportamento, né? Então, não adianta você, na tua empresa, ter uma política de senha que troca a cada 30 dias com 15 caracteres, porque vai ser impossível da pessoa, ela vai até fazer, mas ela não vai praticar isso na vida dela, porque ela vai ficar com ojeriza, vai ter repulsa de fazer isso. Caraca, eu vou ter que ter não posso usar a senha no Facebook, no Instagram, não posso usar a mesma senha no meu e-mail, tem que ser 15 caracteres, porque a empresa está falando, a TI está falando que tem que ter 15 caracteres, e eu tenho que tocar a cada 30 dias. Isso é insano. Então, aí a gente tem dificuldade, a gente não tem a motivação adequada, então ele não vai mudar comportamento, a gente tem que convencê-lo. Meu filho tem 19 anos. Eu tenho 47. Eu sou da época que meu pai falava assim, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Meu filho não é assim. Não sei se tem mais o filho de alguém que é assim. Não adianta eu chegar para ele e falar, faz isso porque eu estou falando, não se mira no que eu faço. Eu tenho que dar exemplo. Então, não adianta eu mandar, eu tenho que dar o exemplo. E o nosso cérebro? Nosso cérebro é uma estrutura fantástica. 86 bilhões de neurônios. Tem alguns mitos que falam sobre lado direito, lado esquerdo. Falam que você para de aprender a determinada idade. Isso já foi ultrapassado, já foi vencido pela neurociência. O cérebro é uma área toda interligada, tá? Aqui a área traseira, que fica dos olhos, aqui na parte da frente fica o córtex pré-frontal, onde a gente é responsável pela cognição. Na parte interior, estou facilitando para não dizer os nomes, na parte aqui lateral, mas no meio é o hipocampo, onde tem o sistema límbico, onde cuida das emoções, e tudo está entrelaçado. Nós tomamos, sem saber, por volta de 35 mil decisões por dia. Apenas 5% são intencionais, que nós sabemos que tomamos. Então, falta para a gente intencionalidade. Agora, a gente tem que tentar, ao máximo, aumentar essa intencionalidade, porque o cérebro, ele é preguiçoso. Durante a evolução, a gente foi criado, o cérebro evoluiu para economizar energia. Tá? Então, é por isso que muitas vezes, e ele usa de heurísticas, né? Heurísticas são atalhos. Muitas vezes você pega um texto e o texto está faltando alguns segmentos, fragmentos, e você consegue entender tudo. É o cérebro que consegue juntar isso. Mas, ao mesmo tempo, quando tem a pessoa que a mensagem não é clara para ela começa a ligar esses pontos.
Manja Parque dos Dinossauros, quando tinha o DNA da rã, que é do mosquito, que ficou faltando, aí pegaram o DNA da rã para poder juntar, entendeu? Esses gaps, o cérebro preenche de alguma maneira, e vai preencher de acordo com as suas experiências, com as suas emoções, com seus vieses, seus preconceitos. Então, a gente, quando vai fazer um programa de treinamento e conscientização, a gente tem que ser muito claro na nossa mensagem, tá? E por isso que eu botei aqui, que nós somos menos racionais do que imaginamos, porque muita coisa é tomada aleatoriamente à nossa vontade. Nosso comportamento é resultado do que sentimos, pensamos e aprendemos. Mas a gente não sabe qual o peso de cada um e o que vem primeiro. Para aprender, você envolve alguns sistemas. Eu vou focar mais na parte dos mapas mentais, dos insights, e vou passar mais rapidamente essa apresentação. Para aprender, você precisa de atenção, motivação, memória, emoções e funções executivas. Mas prevalece as emoções. As emoções são o guia da nossa aprendizagem. Precisa ter um valor. Então, quando você for fazer algum treinamento ou algum programa de conscientização, pense em como você vai conseguir agregar valor para aquela pessoa. Não é, quando eu falo de valor emocional, não é colocar uma música bonita, uma meia luz, não, é você tornar aquele momento, aquele aprendizado marcante de alguma forma para a pessoa. Outra coisa, quanto maior o esforço cognitivo, maior será o aprendizado. Então, como eu falei a vocês, você tem várias áreas do cérebro interligadas. Tem a visão, tem o sistema sensorial. Quando você começa a sair só da parte do cognitivo, do pré-frontal, e você começar a interligar com outras áreas do cérebro, aí você consegue também ter um aprendizado efetivo. Bom, tinha um vídeo aqui, mas provavelmente não vai conseguir passar, e não tem problema. Isso é um neurônio. O cérebro tem uma funcionalidade chamada neuroplasticidade. Isso daí é um neurônio que está criando novas conexões sinápticas. Então, o aprendizado, ele é isso, tá? Quando você está ensinando alguma coisa, o cérebro está se reorganizando para poder aprender aquilo. E aí você tem a analogia aqui que tem do lado é uma estrada que deve ser a Transamazônica, isso, né? Sei lá. Que não tem nada ali. Então, é o momento que ele está criando aquele ramo, está se expandindo. Depois você tem a estrada que já está um pouco mais asfaltada. E isso é treinamento, tá? É repetição. Por isso que a gente tem que estar sempre repetindo, estar sempre treinando. E depois você torna aquele caminho uma autobahn. Aí você consegue fazer. Então, o aprendizado é exatamente essa analogia, tá? Aprender uma coisa nova, está fraco, você se lembra pouco, estuda, pratica, ela vai se fortalecendo, estuda mais, pratica, e você vai ter uma autobahn no final. Bom, aqui eu adoro mapas mentais, vão ter mais uns 3 ou 4, e depois eu vou compartilhar isso no LinkedIn, tá, para vocês fazerem download. Então, eu falo aqui um pouco do armazenamento, do processo de aquisição, consolidação, evocação da memória. Eu falo sobre memórias de curto, médio prazo, longo prazo. Eu falo de memória explícita, memória implícita, declarativa, procedural, o que é e o que cada uma faz, tá? Bom, agora eu vou falar dos insights. Aprendizagem ativa. O que é aprendizagem ativa? Aprendizagem ativa é quando nós estamos fazendo interações com a nossa audiência, tá? Não é apenas fazendo uma exposição. Eu falo, vocês ouvem e acabou. Mas como é que funciona?
o que que ela é, né? Ela é centrada no aluno, ela tem interação, tem reflexão, tem engajamento, aprendizado profundo, mas tem duas pequenas desvantagens, que você tem que fazer a gestão da sala de aula e exige mais preparação. Então você tem que, aquele professor de antigamente, que chegava e tinha que cuspir conteúdo, porque ele tem um plano anual para poder cumprir, e ele vai passando, ele só tem compromisso com aquele plano anual, e vai passando matéria, e você não tem condições de absorver aquilo. Então, isso é a exposição. A aprendizagem ativa, não, tem que chegar dentro da sala de aula. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vocês têm que ser multissensorial. Tem que ser multissensorial. E aí pode ser podcasts, flashcards, mapas mentais, porque multissensorialidade, né, você está mexendo com os sentidos, né? Então você está mexendo com o ouvido, com a audição, com a fala, com a escrita, com o visual. Você tem que ter emoção. Lá no Flamengo a gente fez o Paredão do Mengão, que era uma história em quadrinhos, tá? Impresso, que é justamente para você alcançar as pessoas com mais idade, que gostam de folhear ainda livros, que gosta de, quando lê uma história em quadrinho, ela volta ao passado, quando ela era criança, então traz memórias episódicas para ela. Solução baseada em problemas, dinâmicas de grupo, sala de aula invertida, questionamento reflexivo, tem menos conteúdo, mais interação. Então, assim, tem uma série de coisas que a aprendizagem ativa, ela preconiza, que vocês podem procurar depois isso no Google, que tem mais explicações. E aí tem um estudo que comprova que a aprendizagem ativa, ela é realmente mais eficiente do que a tradicional. Então, tudo que é vermelho é o ensino tradicional. E o que está em verde, foi feito isso, acho que na Inglaterra, esse estudo, você percebe que houve um ganho considerado no aprendizado. A gamificação também é uma coisa que cada dia mais ela se expande. É notório, é inquestionável o valor da gamificação. E aí, o que ela é? São elementos de jogo, em um contexto de não jogo, libera neurotransmissores, dopamina, ocitocina, serotonina, né? Dopamina é responsável pela recompensa, né? Então, aquela sensação de recompensa, fazer algo para você ser recompensado, isso é liberação de dopamina. E isso não é só quando você está falando de game, não, tá, gente? É o tempo todo. Você está indo na academia, você está vendo o resultado, você está sendo recompensado quando você coloca a calça e vê que ela coube. Repetição espaçada. Essa técnica, ela é justamente para ajudar a reduzir a perda que eu mostrei no gráfico de esquecimento de Ebbinghaus. Como ela funciona? Você você estudou, né, ou aprendeu, você no mesmo dia, ou tem essa técnica 24, 10, 30, 60, eu vou até a 30, que consiste em quê? Faço uma revisão 24 horas depois que apresentou o conteúdo, fiz uma palestra, tá? 24 horas depois eu faço uma nova dinâmica com vocês, depois em uma semana, 10 dias, repetimos, fazemos de forma diferente, mas do mesmo assunto. Depois de 30 dias, a mesma coisa. Como que eu faço isso no meu dia a dia? Tem lá, uso gamificação no Flamengo. Tem o curso da semana. O curso foi sobre passwords, sei lá. No dia seguinte, tem um quiz sobre password. Na semana seguinte, já está rolando outro curso, já está falando sobre, sei lá, Política de Segurança da Informação, PSI. Mas vai ter um curso, vai ter um quiz de password. 30 dias, já vão ter passado 30 dias, vai ter o curso daquela época, e vou lá e faço mais um quiz de passwords, tá? Ensino multissensorial. Como eu falei, a memória é reforçada quando diversos sistemas sensoriais são ativados.
Quanto mais sentidos estão envolvidos, mais forte é o processo de aprendizado, mais forte a memorização se torna. Tá? E aí você entra numa questão que a gente chama de método VARC, que nada mais é um acrônimo, né, do que o visual, auditivo, leitura, escrita e sinestésicos. Né? Então, você quer... lá eu gravo vídeos, além do material tradicional, a gente faz guias, histórias em quadrinhos, a gente pega... e os vídeos são em linguagem de Instagram, tá? De redes sociais, que são ágeis e que prendem a atenção. Uma coisa que a gente faz muita questão lá dentro é de quando a gente se comunicar da mesma forma que a pessoa está acostumada com as redes sociais. Porque nas redes sociais ali é liberação de dopamina o tempo todo, né? Então você fica lá, vum, viciado, vum, vum, vum. Então, pô, eu vou reinventar a roda? Não, vou usar a mesma linguagem. Vou lá e a gente está fazendo grave. Eu só não faço dança de TikTok, tá? Já tentaram me empurrar para fazer dancinha de TikTok, mas não é comigo, não. Adaptabilidade geracional. Isso é um detalhe, mas que faz diferença. Olha só. Você tem baby boomers, são pessoas mais antigas na empresa. Você tem geração X, você tem millennials e você tem geração Z. Geração Z são aquelas pessoas que têm 1 ano de experiência e já se acham master faca blaster do tudo, já são seniors. Elas não têm nem paciência. Eu tenho uma Gen Z na minha equipe que ela é muito boa e ela me ajuda muito com o linguajar, com a adaptabilidade para o linguajar da geração dela. Então, toda essa questão de Instagram foi ideia dela. E aí, olha só, preste atenção aqui, os baby boomers, olha só, valorizam a experiência prática. Eles preferem sessões presenciais, mentorias, eles preferem aprender com líderes, com pessoas experientes. Eles não querem só teoria. Eles não têm paciência e eles preferem coisas impressas. Geração X, eu me incluo nele, são autodidatas, independentes, preferem flexibilidade, né? Então, gostam de feedback, na lata, mas fala direto, sem curva, entendeu? Coisa igual o carioca gosta. Foco em ações práticas. Millennials querem mais a colaboração, já começam a usar tecnologia, porque eles nasceram, a tecnologia já estava se firmando, né? São multitarefas, preferem fóruns ou grupos de discussões e gostam de serious games. E a geração Z, eles querem mobilidade, autonomia, nanoLearning, gamificação, interatividade, usam aplicativos. Então, a gente tem que se adaptar. Você tem que conhecer a sua audiência, tem que conhecer o teu público, a cultura da empresa para poder fazer isso. Bom, fica a dica, aí alguns livros, passei bem rápido para falar de neurociência, entrar em assuntos, precisaria de mais algumas horas, tá? Quiçá dias, mas tem alguns assuntos que vocês podem ler para começar a entender, para ter, sobretudo, gente, intencionalidade. Porque eu sei que muitos de vocês fazem a maioria das coisas que eu falei aqui. Vocês devem estar falando assim, pô, carioca veio aqui, entendeu? Acha que está sabendo tudo, eu já faço isso há muito tempo. Mas você talvez não sabe por que você faz aquilo, não sabe qual é a reação que o cérebro tem em relação àquilo. Quando você começa a entender, o jogo vira. O jogo vira totalmente. Você está fazendo com intencionalidade, com consciência. E aí você usa isso a seu favor. Bom, e o que você precisa levar daqui? Conformidade não garante efetividade, que aprender significa mudar comportamento, que quanto maior o esforço cognitivo, maior é o aprendizado, B é igual a MAP, e a emoção guia a aprendizagem. A reflexão número 2 e final é saber se vocês conseguem se imaginar aplicando isso agora que tomaram a pílula, né? A pílula é vermelha, né? Que é de Matrix, não sei. Se vocês conseguem se ver praticando, porque quando vocês se imaginam, isso também é outra coisa interessante, o cérebro não consegue distinguir o que é fictício e o que é real. Tá? O que você viveu
há 5 anos atrás, se você colocar na cabeça que você, eu fui para os Estados Unidos e fui, sei lá, na Universal, e você não foi, e você começar a colocar aquilo na sua cabeça, com o tempo o cérebro vai acreditar naquilo. Isso aí tem casos do mitomaníaco, né, que ele acredita na própria mentira. Então, se vocês estiverem se enxergando, aplicando isso, vocês vão conseguir realmente praticar. E, por fim, isso já Confúcio já falava há muito tempo atrás: diga-me e esquecerei, mostre-me e talvez eu me lembrarei, envolva-me e então compreenderei. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Desculpa se falei demais e fico à disposição. A última coisa. Eu vou compartilhar esse slide hoje à noite ou amanhã, quando eu chegar no Rio. Me sigam, Leandro Lins Rocha no LinkedIn, e aí vocês vão conseguir pegar essa apresentação. Um grande abraço. Tchau, tchau.